Isso. Bom dia, né? Já está no horário, né? 8h30. Deixa eu ajustar aqui só um pouquinho a câmera. Do dia 21 ao dia 28 de agosto, é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, tá? Deficiência intelectual e múltiplas. É uma data muito, muito importante que a PAI, ela colocou no calendário dela, já faz, né, algum tempo, para chamar a atenção, esse ano, principalmente, né, a PAI, ela está fazendo um movimento até diferente do que dos anos anteriores, tá? Ela tá colocando foco tanto em cima de legislações, quanto em cima de formação, e principalmente para que as pessoas tenham formação mesmo, né? Em cima, dentro das escolas e aonde tiver. Só um pouquinho. Só um minutinho que está vindo eco para mim aqui. Eu estou falando, mas eu estou ouvindo várias vozes. Só um pouquinho. Olha, pronto, eu acho que ajustou o áudio agora, que eu estava falando e estava escutando a minha voz e a voz de outras pessoas. Vamos lá. Como eu falei antes, nós estamos, dia 21 a 28 de agosto, é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, né? A Federação Nacional das APAES, ela colocou essa data no calendário desde 1963, se eu não me engano, tá? E esse ano, o tema dela é Tempo de Transformar Conhecimento em Ação. Eu achei esse tema tão propício, tão importante, principalmente diante de vários acontecimentos, né, que a gente está vendo na mídia esse ano. Escola recusando aluno, né, entrada de alunos com deficiência, como aconteceu com a criança com autismo essa semana. Escola recusando matrículas, né, com a alegação que a escola não está preparada para poder receber essas crianças, né? Falas de autoridade, né, informando que as crianças com deficiência atrapalham quem não tem deficiências em sala de aula, independente de estar dentro de um contexto ou não. Então, quando vem com o tema, é tempo de transformar conhecimento em ação, é tempo também, principalmente, que nós, educadores, que a gente estude, que a gente que a gente se forme, que a gente procure fechar aquela lacuna que está aberta, né? Se eu estou com um aluno com deficiência em sala, se eu não consigo entender esse aluno, se eu não consigo trabalhar com ele, o problema não é dele, o problema é meu. Então, eu preciso me qualificar para isso, tá? Então, o tema, eu tinha até comentado com a Maísa, eu tinha até colocado na mensagem que eu mandei para ela, né, que eu achei o tema, assim, a cara dela, né? Principalmente na luta que ela vem tendo, né? Que ela vem nos defendendo nossos filhos, né? E está ali sempre, tá sempre à frente disso, né? É aquele socorro para a gente, quando a gente precisa, vamos falar com mais que ela nos socorre.
E esse ano em si, né, diante de tudo que a gente está vivenciando, né? Então, a gente vai discutir legislação, a gente vai discutir formação, a gente vai discutir direitos, né? A gente vai hoje aqui abrir para um debate, tá? A participação de vocês é extremamente importante. Vocês podem fazer perguntas, vocês devem fazer perguntas, não saiam daqui com dúvidas, tá? O que a gente puder orientar, o que eu não puder, eu vou me informar e vou informar vocês depois, tá certo? Mas as dúvidas que vocês tiverem, Maísa está aqui, eu estou aqui, e que a gente vai trocando, tá? A gente vai trocando essas informações, tá? O importante é que nesse dia, se a gente conseguir conscientizar pelo menos a metade de vocês da importância desse trabalho nosso, tá? E que o problema está em nós, educadores, está em nós, profissionais, e não naquele aluno com deficiência em sala de aula, eu vou sair daqui extremamente satisfeita, extremamente feliz com o trabalho que a gente está realizando, tá bom? Passo para vocês, Maísa, que ela vai se apresentar, tá? Mas agradeço imensamente, mais uma vez, a sua disponibilidade, né? Da gente estar aqui nessa luta, a gente tem uma luta, viu, gente? Que a gente está sempre junto, né? Obrigada, de coração. Bom dia! Gente, o prazer é meu. Pensa, conversar com vocês mais uma vez, a convite da Anália. Ela que tem a minha admiração pelo trabalho que ela desenvolve em sala de aula. Acho que eu nunca conheci de perto uma profissional que se dedicasse tanto, né, por algo que é responsabilidade de todo mundo. Eu sou a Maíra, eu sou advogada, eu sou mãe de uma criança com autismo, o que vai me assemelhar, né, com a Anália, e foi diante das dificuldades para efetivar os direitos do meu filho, né, lá quando ele teve o diagnóstico, primeiro com plano de saúde para ele ter o tratamento adequado, depois nas minhas peregrinações pelas escolas, que me, né, veio a necessidade, né, do que eu podia fazer para colaborar com as famílias que eu encontrava ali constantemente e que estavam na mesma situação que eu, né, com as mesmas dificuldades, tendo seus direitos violados na mesma medida que eu estava. E depois que eu pensei que eu poderia, né, usar da minha formação para colaborar, eu vejo tanto que a informação é importante, né? Depois que eu me empoderei dos conhecimentos sobre os direitos autistas, porque até então eu também tenho que contar para vocês que era um mundo à parte para mim. Eu também não sabia que existia, eu também não sabia que essas pessoas passavam por tantas dificuldades, mas nada melhor do que a experiência na vida, né? Você sair dos conceitos e ir para a prática e saber viver na pele essas situações. Isso tudo me chama muito a atenção e claramente, né? Depois que a gente conhece, depois que a gente encontra com as famílias, que você fala sobre o assunto, que essas famílias se empoderam desses conhecimentos também, é um momento em que essas pessoas, né, com deficiência, elas têm total capacidade de sair de casa e ir em busca dos seus direitos na rua. E eu concordo com a Nália quando ela falou sobre o tema, né, sobre o lema aí da Semana da Pessoa com Deficiência. É tempo de transformar conhecimento em ação. As mudanças só vão acontecer a partir de ações, né? E nada melhor e nada é mais essencial do que você conhecer para poder saber agir. Foi essa a grande diferença que eu vi que eu podia fazer na vida das pessoas, que era levar um pouco de conhecimento para que elas pudessem agir e transformar a vida das pessoas com deficiência que tinham ali na sua casa. Nesses momentos aí, nessas situações que a gente vive, que a gente ouve de exclusão das pessoas com deficiência, eu fico indignada, né?
quando eu penso que tem pessoas que ainda se dão ao trabalho de categorizar as pessoas. E aí eu fico pensando se a gente fosse categorizar com gavetinhas, né? Colocar cada um nas suas gavetinhas. Na vida real, na prática, não ia caber, não ia ter lugar no mundo para tanta gavetinha e tanta confusão na hora dessa categoria. Pensa alto, baixo, olhos verdes, olhos castanhos, gordo, magro, com deficiência intelectual, que não anda, cabelo preto, e aí a gavetinha da pessoa alta, eu também sou gorda, como que faz para colocar os dois na mesma gavetinha? Pense na prática como seria, né, a gente fazer essa categorização de pessoas. Impossível, porque cada um tem as suas características, boa ou ruim, você gostando ou não daquela característica, daquela condição daquela pessoa, mas é assim que ela é, né? Mas lamentavelmente a gente ainda vê pessoas categorizando as outras. Situação essa que traz a exclusão dessa pessoa aonde ela queira estar e que aquela pessoa ainda se dê ao trabalho de categorizá-la por alguma situação que ela seja, né? Alguma condição que ela tenha. A gente tem esses conceitos, né, de que pessoa diferente é aquele que não é igual a gente. Que soberba nossa, né? Nos taxarmos de normal e achar que o outro, por uma condição que ele tenha, é uma pessoa diferente. São matrizes conceituais de normalidade que está enraizado aí na mente da nossa sociedade, é que promove essa exclusão da pessoa. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é que todo mundo é igual. Todo mundo é igual porque nós nascemos como qualquer outra pessoa, não tem distinção, né, eu ia falar na confecção da pessoa, na forma da pessoa se formar, não há distinção, todo mundo vai nascer da mesma forma. Quando ela entra aqui no mundo, quando ela chega no mundo, ela também é protegida todos nós somos protegidos por uma legislação que fala que todos nós somos iguais perante a lei. Então, não tem em nenhum lugar essa distinção de pessoas. Na nossa Constituição Federal, não fala que o branco é diferente do negro, que a mulher é superior ao homem, todos são iguais perante a lei. Então, não vai ser diferente da pessoa com deficiência. Felipe acordou aqui, deixa eu só dar meu celular para ele nos deixar conversar. Senta lá. Hoje a AT não veio. Então, são os nossos conceitos, né? O que a gente acha sobre o outro que vai mantê-lo dentro da casa dele ou em qualquer lugar que ele queira estar, inclusive na escola, né? E sem a gente ter essa competência, né, de categorizar a pessoa ou de distingui-la aí pela sua condição. Por isso que eu sou aquela fiel protetora do slogan conhecimento é poder. A gente conhece para evitar essas situações de exclusão, né? Para tirar da gente esses conceitos de que a pessoa que não é igual a gente, ela é uma pessoa diferente e não merece ficar onde a gente quer que ele esteja, onde ele possa estar. É muito importante isso, né? A gente oportunizar que essas pessoas elas estejam onde elas quiserem. Se a gente for ouvir sobre a história das pessoas com deficiência, é muito triste, né? As pessoas com deficiência, elas eram
houve épocas aí em que as pessoas elas eram tratadas. Hoje, se hoje a gente já nem usa mais, né? Tem toda uma legislação protegendo animais contra testes em laboratório. Antigamente eram as pessoas com deficiência que eram levadas ao laboratório, porque elas eram consideradas nada. Elas eram levadas ao laboratório para serem submetidas a testes sem anestesia, né? Eram pessoas consideradas zero na sociedade. Eram as que eram levadas para circo para serem expostas e desdenhadas, né, pela população. Era uma situação que lamentável, né? Porque quando a gente pensa em alguém que a gente ama muito, ou quando a gente pensa no próximo, quando a gente ama o próximo como a gente mesmo, a gente nos pondo no lugar, é impensável que um dia a civilização pôde passar, né, por situações como essa, colocar essas pessoas nessas situações em épocas outrora. Mas foi o conhecimento, né, a evolução desse conhecimento que hoje a gente já está nesse nível, né, em que as pessoas têm direitos para serem, têm direitos, né, que garantem que elas possam ser incluídas onde elas queiram, mas a gente ainda passa pelo processo de que toda essa legislação ela precisa ser efetivada. E isso só vai ser possível se a gente conhecer, se a gente tiver conhecimento sobre isso para priorizar a efetivação deles. E olha que engraçado, né? Nós, como sociedade, nós somos também altamente responsáveis por essas pessoas e pela efetivação dos direitos dela. A gente pode pensar assim, né? Eu não digo para uma comunidade escolar que é toda envolvida com pessoas, mas lá fora, né? Com a nossa família, não tem uma pessoa com deficiência, aí nosso primo, nosso tio, são pessoas que também são responsáveis pelos direitos, pela efetivação dos direitos da pessoa com deficiência. E a gente também, né, empoderarmos dessas informações, porque a responsabilidade que a gente carrega é também de ir transmitindo essas conscientizações para fazer essa transformação também na sociedade. Existem muitas pessoas que se não sabem sobre o assunto, né, como eu um dia não sabia, como várias mães ali nas recepções de consultório não sabiam, mas sempre existe aquela pessoa que vai falar sobre o assunto, vai ter aquelas semanas de conscientização aí durante o ano. Tudo isso é porque é responsabilidade de cada um, é responsabilidade da sociedade também falar sobre o assunto, levar conhecimento onde você estiver e colaborar aí na dignidade dessas pessoas, colocando elas ali dentro, junto com a gente, no lugar que elas estejam. É até desconfortável para mim falar assim, colocar essas pessoas junto a mim, porque não teria motivo nenhum para elas não estarem comigo em qualquer lugar que elas desejam estar, né? Seja na sala de aula, seja na hora do lazer, seja na hora de um atendimento à saúde. Todas essas pessoas não deveria a gente nem tá falando sobre isso, né? A sensação que dá, o desconforto que me traz por essas pessoas, parece que elas são uma parte da gente, que elas não são iguais a gente, que a gente tem que se mobilizar para trazer elas. Mas no fundo, na essência, não é, né? Ela é como a gente e nós, a sociedade, uma civilização que cisma, né, que o que não é espelho dela tem que ser excluído. A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque o tema é tão sensível, né, que por ele teve uma discussão mundial, internacional. Vários países se organizaram para tratar sobre os direitos dessas pessoas. Isso em 2007, né? Ao longo dessa evolução aí de inclusão das pessoas com deficiência, um conceito em evolução das pessoas com deficiência ele foi definido,
né, que deficiente não é a condição da pessoa, afinal, nós somos todos iguais. Uma diferenciação ali na sua condição não o torna uma pessoa à parte da sociedade ou à parte da gente. Gente, o barulhinho do Felipe está incomodando, né? Vocês me dão um minutinho só para eu diminuir o volume? Enquanto Maíra foi baixar o volume, a discussão do tema, nós temos... O Brasil é o país que tem uma das melhores legislações a respeito de inclusão. O que se falta é que essas leis sejam cumpridas, não é não, Maíra? Eu estou falando que o Brasil é um dos países que tem uma das melhores legislações em termos de inclusão, né? O que se falta realmente é que se cumpra a lei. Exatamente. Essa convenção internacional que consolidou direitos da pessoa com deficiência, em que vários países assinaram, né, falando que cumpririam e respeitariam esses direitos, o Brasil, entre muitos, além de assinar esse tratado, ele ainda assinou um protocolo afirmando que todos nós iríamos respeitar esses direitos. Esse tratado ele entrou aqui no Brasil como uma lei maior, como uma lei suprema, igualzinha à nossa Constituição Federal, como se fosse um artigo da Constituição Federal. E a gente sabe que nenhuma lei, nenhum ato, nenhuma resolução, nada aqui embaixo pode violar essa lei maior. E é esse o status dos direitos da pessoa com deficiência. Nossa, que privilégio, hein, dessas pessoas terem uma legislação máxima para tratar sobre elas, intocável. Não é por todo esse histórico, é por toda essa necessidade de inserção dessas pessoas na sociedade que os direitos delas são sensíveis, né? Não há privilégios, há direitos que teve necessidade de alcançar o máximo da nossa legislação para que pudesse garantir efetivamente alguma dignidade, né, direitos fundamentais para essas pessoas. Mas ainda falando da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a espinha dorsal da convenção foi uma decisão sobre o conceito de pessoa com deficiência, que eu acho muito importante que a gente saiba, e a Anália já adiantou aqui, né, para a gente quando ela começou a falar. A convenção ela tirou a pessoa com deficiência de um conceito médico, onde se aponta onde está a sua deficiência, seja física, seja intelectual, e ela passa para um conceito social, um modelo social de deficiência. E qual que é? A convenção ela fala que a deficiência ela resulta, o resultado da deficiência. Para chegar-se à deficiência, seria a interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente. Então, a deficiência não é da pessoa. Se a gente for pensar, né, uma pessoa que é cega, ela não aprende de forma nenhuma só por conta da cegueira? Não. A cegueira daquela pessoa não a torna uma pessoa sem condições, não a torna uma pessoa deficiente. O que a torna deficiente é aquela escola ou aquele supermercado, aquele local que ela vá, não ter nenhum recurso em braille para que ela possa se apossar do conhecimento. Então, a deficiência não é da pessoa cega, a deficiência é do local que não deu a ela a oportunidade dela estar ali com um recurso em braille, uma tecnologia, outra tecnologia assistida, né? Se a gente for pensar na pessoa
surda, a surdez dela vai impedir ela de aprender? Não, né? É o fato de você não ter um tradutor em Libras. O fato de você não ter um tradutor em Libras ali para aquela pessoa é que a torna deficiente. A sociedade, aquele ambiente é que tornou aquela pessoa deficiente. E não ela, uma pessoa com deficiência e com incapacidade. Essas incapacidades, essa deficiência, a gente vai lembrar sempre que é quando essa pessoa é impedida de alguma forma de estar ali na sociedade. A cadeira de rodas, né? Eu acho que esse exemplo fica bem mais claro. A pessoa com cadeira de rodas, ela não está impedida de aprender. Ela pode aprender. Mas se a sala de aula fica a 3 andares e não tem acesso nenhum, quem foi o responsável por impugnar por impor, resultar uma deficiência naquela pessoa? Foi aquela instituição que não colocou uma rampa, que não colocou um elevador, ou que simplesmente não trocou a sala de aula dele para a primeira do pavilhão, para que ele pudesse acessar sem qualquer problema. Então, quem deixa a pessoa com deficiência, quem resulta na deficiência da pessoa, é a sociedade. Somos nós, quando a gente impõe alguma barreira. E qual que é a nossa responsabilidade? É quebrar todas as barreiras, retirar todas as barreiras para que as pessoas com deficiência possam acessar serviços de saúde, de lazer, de educação, de cultura, todo que for destinado a uma pessoa tem que ser destinado também à pessoa com deficiência, e a responsabilidade de quem promove aquilo é retirar, quebrar todas as barreiras para que as pessoas possam acessar ali também. Outra coisa que eu estava pensando, né? Eu tinha feito o roteirozinho, fui dormir, eu estava pensando sobre a pessoa com autismo, né? Que ela não tem habilidades sociais, ela não tem habilidade de fazer amigos. E esse conceito de que ela vive no mundo dela, né? E a gente acaba interiorizando isso também e impondo barreiras, né? Deixando que a barreira aconteça na vida dela, quando a gente simplesmente deixa ela de lado ali na sala de aula. E preste atenção, eu não estou dizendo que você não está ensinando, mas não está oportunizando, por exemplo, né? Que o colega converse com aquela criança, que na hora do recreio ele brinque com aquele adolescente. Algumas situações têm que ser rompidas para que ela possa oportunizar. Se ela quer ou se ela não quer fazer aquela amizade, ter aquele relacionamento, aí é algo dela. Mas cabe a nós romper essas barreiras, mostrar para aquele aluno, para aquele coleguinha, que aquela pessoa ela pode sim se socializar, que é só ela conversar olhando no olho, que é só ela dar um tempo quando ela estiver irritada, mas para ela voltar e tentar novamente, né? Se a gente deixar essas barreiras aí, que inicialmente a gente pensa que é a pessoa que tem a deficiência, que ela não consegue, se nós como sociedade a gente não assumir essa responsabilidade de cultivar esse rompimento de barreiras aí no nosso dia a dia, a gente vai voltar, ou senão a gente vai estagnar, né? Mas para ainda, né, aquele conceito de que a pessoa com deficiência é a parte do mundo e que não tem condições, né, de estar em todos os lugares e frequentar todos os locais. Tem uma outra barreira, né, que é consequência e que a gente muitas vezes nem percebe, que são as barreiras atitudinais. É o que a gente pensa, né? Barreiras dos nossos pensamentos e que influenciam ali na vida de outras pessoas. Sabe, a gente olha para a pessoa com deficiência e fica com dó dela. Nossa, ela não aprende. Eu acho que ela não aprende. Isso é uma barreira de atitude, né, em cima daquela pessoa que também tem que ser rompida. Essas pessoas elas não precisam
não precisam de dó, não precisam de pena, elas precisam que a gente ajam como elas, com a capacidade que elas tenham para acessar qualquer lugar. Eu estava lembrando também de quando a gente vai ensinar, né, adulto. Isso eu tenho uma lembrança da minha infância. Eu sou do interior e aí eu via a minha mãe fazendo material para ensinar adulto a alfabetizar. Gente, era adulto e o material dele ainda era todo infantilizado. É uma barreira atitudinal, ainda é um pensamento de que aquela pessoa, ela precisa, né, ela não tem capacidade e você tem que começar a ensiná-la como se ensinasse uma criança, com o mesmo vocabulário, aquelas mesmas figuras. Tudo isso são barreiras atitudinais. A mesma coisa hoje com pessoas com deficiência, né? Você vê uma pessoa na cadeira de rodas, eu tenho um amigo muito querido que é cadeirante, ele fala, gente, ele é advogado, tem mestrado, é uma pessoa super inteligente, mas ele fala que ele chegou no restaurante uma vez e a pessoa do restaurante queria colocar até um babador nele. Então, são barreiras atitudinais que pensa, né? Impediria ele de voltar ao restaurante mais vezes por conta de um comportamento de uma pessoa sobre a deficiência dele. E aí não é diferente, né? Quando a gente está no nosso dia a dia, quando a gente vê essas matérias jornalísticas aí, ou muitas vezes veiculadas pelas famílias, sobre pessoas, né, que têm a matrícula negada numa escola. É uma barreira que foi imposta a ela. Ou uma barreira atitudinal, acreditando que essa pessoa não tenha capacidade de estar ali e mandando ela ir para outro lugar ou mandando ir para casa. Ontem, numa live, uma mãe estava falando que uma diretora disse que o filho dela tinha que ir para uma escola de autista. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, que escola será essa que essa pessoa arrumou que só tem autista? Ela... Eu procurei a escola, viu? Eu saí no Google procurando para ver se achava essa escola. Não existe. Não é uma escola de autista. Eu fico pensando, se ela acha que aquela criança não tem capacidade de aprender, né, uma barreira atitudinal, ou se inconscientemente, ou se ela realmente não quer conviver com uma criança com autismo. Porque desconhecimento, eu acredito que não seja, porque a partir do momento, né, que você é gestora de uma instituição de ensino, é impossível que você não conheça sobre a diversidade humana, é impossível que você não saiba que ali vão estar pessoas daquelas várias categorias, do alto, do baixo, da pessoa com déficit intelectual, da pessoa que é cadeirante, né? São situações que a gente tende a acreditar, porque senão a gente vai ficar muito triste de que era desconhecimento. Maíra, o que é o aprender, né? O que é aquela criança não aprender, né? Depende muito da expectativa que nós colocamos nele, né? E pior, né? Será, assim, na faculdade, quando o professor aprendeu ali, né, as suas habilidades, será que tinha algum lugar dizendo assim, ó, essa pessoa não aprende, não adianta ensinar porque essa não aprende? Ou lá disse que todo mundo foi ensinado ao professor que ele tem que ensinar a todos, ou lá teve distinção, né? Precisa também mudar lá nas academias, né? Eu paguei, quando eu fiz pedagogia, eu tive uma única cadeira que falava de inclusão, que é a que tinha carga horária menor. Era 40 horas. Então, assim, a cadeira que, para mim, hoje, que eu entrei na faculdade para fazer por causa da inclusão, e a cadeira que eu menos visualizei alguma coisa, que menos se discutiu dentro da faculdade, foi a questão da inclusão.
O que eles colocaram para a gente era tão pouco, a questão da legislação eram leis antigas, que eu sabia que não estava mais em vigor aquilo, entendeu? O que estava ali de atualizado, muitas vezes eu levava e discutia na faculdade, olha, mas isso aí não tem mais, a gente já tem outra lei que está substituindo essa. E o professor não sabia disso. Então, os educadores hoje, quando eles recebem, né, o diploma, quando eles entram para a sala de aula para dar aula, eles vêm com déficit lá de trás, né? Porque aonde era para eles terem estudado, para ele ter se discutido a respeito, né? Não teve isso. E se quiser, eles que vão correr atrás depois, né? Onde vão fazer as especializações e mesmo dentro das especializações a gente vê muito pouco, né? A gente vê muita teoria, né? Mas uma teoria ainda aquém da realidade que a gente vivencia hoje. Você estava falando da questão do surdo, né? Quando eu fui fazer um curso de Libras na Faculdade Federal aqui, em Recife, eu lembro que eu entrei na faculdade, a primeira coisa que o professor explicou, que ele era surdo, mas ele não era mudo, porque ele tinha a língua dele de sinais. Então, ele não admitia que alguém chamasse ele de surdo e mudo, porque ele se comunicava. Se ele não tivesse a linguagem de sinais, se ele não soubesse apontar um dedo para aquilo que ele queria, ele era mudo. E hoje, trazendo para o TEA e trazendo para o autismo, a gente fala muito a questão da oralidade, né? O TEA não tem oralidade. O TEA, ele não é verbal. Ele ser verbal e a questão da oralidade para o TEA são duas coisas diferentes, né? E é muito bom que o professor saiba disso, né? Se ele aponta o dedo, se ele mostra o que ele quer, se ele te puxa e te mostra ali o que ele está querendo, ele é verbal. Ele não é oral. Oral é a questão do som, né? Então, quando a gente fala que o TEA, ele não se comunica, como assim ele não se comunica? Se ele aponta o dedo, se ele te pega você, se ele te leva onde ele quer, ele se comunica, né? Ele é verbal. Ele está ali verbalizando a vontade dele. O que precisa é a gente parar um pouquinho e prestar atenção naquilo que ele quer. E o que é necessário, né, para aquela pessoa aprender? A gente vai pensar sempre em romper barreiras dentro da escola também. É quebrar qualquer barreira que impeça aquela pessoa de acessar o serviço que ela contratou ali. Seja na escola pública, seja na escola privada, há uma prestação de serviço. Quando a pessoa assina o contrato, né, ali no ato da matrícula, é para ser ensinada. Como que a escola vai me ensinar? Ela vai procurar a forma de romper as barreiras que estão impedindo o acesso a essa aprendizagem. E isso não é responsabilidade da família, isso é responsabilidade da escola, que se colocou à disposição, né, da sociedade para prestar esse serviço. Então, se é claro, né, que é possível pedir ajuda sempre para conhecer a pessoa, para conhecer as habilidades, as dificuldades, e isso sim é um processo multi, né, em que vai envolver também família, vai envolver, se houver uma equipe terapêutica que acompanhe essa criança, mas são situações que a gente precisa se atentar, né? Coisas simples. Se a criança ainda não consegue pegar no lápis, como que é possível fazer para que ela pegue no lápis? Porque, afinal, todo mundo entrou ali na escola para aprender a pegar no lápis. Precisa de algum recurso para isso, né? A função
da escola, eu digo a escola porque aí eu não sei qual que vai ser a delimitação ali dentro, se vai ter uma coordenação, se vai ter um atendimento especializado ali dentro, mas a sua função é investigar quais as necessidades daquela pessoa ali dentro para que ela possa atingir o objetivo, a finalidade daquela prestação de serviço que foi posta à disposição. É aprender o que está impedindo. Para aprender, a pessoa precisa ir lá num trabalho de campo no zoológico. A pessoa é cadeirante. Como que a gente vai fazer para levar ela lá? Porque ela tem que estar lá com todas as outras pessoas. Se para isso for necessário, né, é essencial que o currículo, né, seja acessado por ele. A pessoa com autismo ou com qualquer outra deficiência que ainda não é verbal e você ainda tem dificuldades, né? A instituição tem dificuldades ainda com essa comunicação. Se há possibilidade de promover uma comunicação alternativa ali dentro, né? É possível, aliás, é obrigação instaurar isso ali. Quando a gente falou lá da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi incorporada aqui no Brasil, e há uma regulamentação, que é a nossa Lei Brasileira de Inclusão, lá está no artigo 28, da obrigação das adaptações para que aquela pessoa acesse o processo de aprendizagem, né? Para que ela possa também se beneficiar dele. Então, não é uma obrigação da família ou aquela criança ou aquela pessoa, eu falo muito criança, porque é o mundo que eu estou envolvida, ou aquela pessoa não tenha condições, né? Ontem eu ouvi de um promotor ele falando que o problema não é para a pessoa com deficiência, não pode ser na aprendizagem, né? O problema é na ensinagem, não é na aprendizagem, é na ensinagem. Porque é esse trabalho, né, constante de investigação. Quem ensina é o professor, né? Lá dentre as atribuições de um professor está lá, ensinar. E não, mais uma vez, não tem essa exclusão de nenhuma pessoa para que ele possa prestar o seu serviço. Então, esse processo de investigação, ele deve ser feito ali dentro da escola, deve ser feito pelo professor, deve ser promovido pela instituição. Não é para facilitar para essa pessoa com deficiência, é oportunizar para essa pessoa com deficiência que ela acesse, que ela tenha acessibilidade em todos os meios que foram propostos ali dentro para entregar o ensino para os alunos, né? Quando a gente, né, fala assim, Maíra, a Nália falou aí das leis, né, que existiam, leis que não existem mais, essas leis que surgiram, porque inclusive essa convenção internacional que entrou aqui no nosso Brasil com status de Constituição Federal, que é regulamentada pela Lei Brasileira de Inclusão, qualquer dispositivo dela que for violado, há exemplo, uma exclusão, uma falta de adaptação escolar, porque está lá no artigo 28, a gente pode, inclusive, levar essa informação para a ONU. Tem um canal de comunicação, porque o Brasil ratificou, né, assinou esse protocolo de que efetivaria esses direitos aqui dentro, e tem penalidade para o país que não fizer isso. Então, se você tem aqui alguma situação de exclusão, de não efetivação desses direitos que não foi resolvida aqui dentro, você pode, inclusive, levar essa informação lá para a ONU. Olha a importância disso, né? E aí, assim, a gente entende que são várias legislações, são várias leis, mas no Brasil, né, a gente tem uma máxima dentro do ordenamento jurídico, que é de que ninguém tem a justificativa de deixar de cumprir a lei por não conhecê-la. Então, ninguém que fala que eu não sabia vai estar isento das consequências
daquela obrigação que ele tinha e descumpriu, vai poder sofrer as consequências legais. Com as pessoas com deficiência, tem um crime que é sutil, que muitas vezes você pode estar cometendo e não sabe que é o de discriminação. O negar matrícula, a falta de uma barreira atitudinal que você coloque, né, aquela opinião que você coloca sobre aquela pessoa, tudo isso são atos de discriminação, crime de discriminação. E é tão sério, né, que além de você poder contar lá para a ONU, né, que aqui não está sendo efetivado esse direito, pode ser, inclusive, né, penalizado e levado para a cadeia. A pena, né, a consequência legal pelo ato de discriminação é 2 a 5 anos de reclusão. Não é pagar a cesta básica, né? É ser preso mesmo, ir para a cadeia. E a gente não vai poder dizer que não sabia. Olha, desculpa, eu não sabia. Não existe essa justificativa na lei para eximi-lo de cumpri-la, né? Então, é bom a gente estar sendo sempre polido, né, nos nossos atos para evitar o cometer esses crimes. O que a pessoa pensa sobre a outra, a gente não tem qualquer ingerência, né? O que está dentro da cabeça, o preconceito, aquilo que você pensa sobre a pessoa, aí você pode pensar o que quiser. A partir do momento que você exterioriza qualquer ato, qualquer opinião, aí é que você vai ter, daí é que vai sair o crime, né? O crime de discriminação. Teve uma situação aqui em Goiânia muito triste, né? Voltando a falar sobre o autismo, a gente sabe das dificuldades de uma pessoa com autismo. Essa criança ela já tinha 8 anos, tinha 1 ano só que ela tinha sido, a mãe tinha tido sucesso com o desfraude dela, e ela foi a um parque. E a criança, né, pandemia, foi a primeira vez que ela tinha saído para se divertir, e ela chegou nesse parque, ela ficou tão feliz, a mãe não sabe se ela não quis ir ao banheiro para não parar a brincadeira, e ela fez xixi no parque, no meio do parque. E a gerente, com toda a educação que cabia a ela no mundo, para não dizer ao contrário, a mãe explicou que ela era uma criança com autismo, e a gerente disse que, então, da próxima vez que ela levasse o filho dela de fralda para lá, se ele não tinha capacidade de ficar sem fralda. Imagine, né, o ato que ela cometeu. Se era um pensamento dela, tinha que ter ficado para ela, né? Mas a partir do momento que ela exteriorizou essa situação, um boletim de ocorrência foi lavrado e agora as autoridades judiciais vão tomar conta do caso. Mas tem todos os fundamentos para ser caracterizado como um crime de discriminação que pela condição daquela pessoa levou-a a ser excluída daquele ambiente se ela não usasse um recurso, né, lá. E são várias situações aí no dia a dia. Uso de máscara por pessoas impedidas de entrar em determinados locais, supermercado, todos os momentos em que essas pessoas têm essa sua condição, né, violada essa sua liberdade de ir e vir, só por conta da sua deficiência, né, essas barreiras aí sendo impostas à sua inclusão, são crimes de discriminação que estão sendo cometidos e que podem, sim, ter, né, consequências penais sobre esses atos dessas pessoas. E a questão do uso de máscara, a gente não pode obrigar uma criança com autismo a usar máscara na escola, né? Porque ela tem questões sensoriais ali, que algumas conseguem, outras não. Então, como eu não sou igual a Maíra, eu não sou igual a Fernanda, eu não sou igual a Tassiana, eu não sou igual ao Flávio, as crianças, as pessoas com TEA, com autismo, as pessoas com deficiências, elas podem ter o mesmo diagnóstico, mas elas são pessoas diferentes.
Não é porque uma consegue usar máscara que a outra vai conseguir usar máscara, né? Então, nesse período de pandemia, é assegurado a elas o direito de não usar máscara caso elas não consigam usar, independente de ser dentro da escola ou não. E se a gente for pensar, né, nem precisava de uma lei dizendo que a pessoa não precisa usar máscara, porque a gente está falando aqui que é obrigação da gente, da sociedade, quebrar barreiras. Se o uso de máscara é uma barreira para aquela pessoa possa sair da sua casa, possa ir ao supermercado, como eu e você, possa ir à escola, você está tolhendo a liberdade dessa pessoa de ir e vir, e você está cometendo uma discriminação, está botando essa pessoa dentro de casa. É uma condição dela, não é uma escolha. Ela simplesmente não consegue colocar máscara. A Maíra, a gente coloca várias vidas em risco. Várias vidas não estarão em risco se todos que conseguem estar de máscara estiverem de máscara. Então, o que a gente não pode é só porque ela não consegue, por um problema no seu sensorial, né, que ela não vai mais sair de casa, que ela tem que ficar lá trancada para o resto da vida porque ela não consegue colocar. Mas, mesmo nessa situação, né, a gente tem aí uma legislação que protege, que fala exclusivamente que essas pessoas não vão ser obrigadas a usar máscara quando não conseguirem, em qualquer local. Mas a gente vê, né? Principalmente para pessoa com autismo, é difícil as pessoas olharem e enxergarem uma pessoa com autismo. Elas vão enxergar lá uma pessoa que tem todas as características iguais a ela naquele primeiro momento, então a tendência é ela não acreditar que aquela pessoa é autista e não entender que aquela pessoa, o porquê, né, que aquela pessoa não usa máscara, apesar de a gente ter tanta legislação. Essa exclusão, ela tem consequências legais, tem consequências penais, mas isso tudo vem da falta de conhecimento, da falta de conscientização sobre as pessoas com deficiência, né? Se junto com essa legislação que fala sobre o uso da máscara também tivesse a obrigação de que essa lei, de que o autismo fosse falado mais sobre o autismo em todos os lugares, né? Que mais pessoas soubessem que essa lei existe, que essas pessoas não precisam usar máscara, a gente teria menos atos discriminatórios como vem acontecendo. Mas a lei, apesar de a gente não ter essa justificativa de não cumpri-la por não conhecê-la, mas esse descumprimento ele vai ser constante em razão da falta de política, né, sobre a conscientização sobre os direitos das pessoas com autismo e com qualquer outra deficiência. É engraçado, né, que tudo está na lei, igual a Nália falou, gente, a gente tem uma legislação, assim, que dificilmente a gente verá em outro país que não tenha assinado essa convenção internacional, esse tratado internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência, né? Mas a gente precisa de cumprimento. Um deles, simples, né, que partiria do governo, que é ter ações de conscientização. Nós somos relegados aí a semanas, né? Semanas de conscientização. É importante, sempre, mas que a responsabilidade do governo, a nossa, seja estendida para o ano inteiro. Para que a gente não quer penalidade, né? Ninguém quer que alguém sofra consequências legais por um ato. O que a gente gostaria mesmo é que todos estivessem sabendo, todos estivessem conscientes, todos colaborassem aí na efetivação desses direitos. Maíra? Bom dia, sou Tassiana. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Tá, assim, excelente momento, sabe? Eu sou de Petrolina, sertão pernambucano, tá? Terra quente. E assim... O sotaque mais gostoso da vida. E assim, infelizmente, a gente tem que usar a lei como argumento, né?
porque a gente sente o peso, o fardo para o outro, quando a gente chega e diz assim, esse aluno tem autismo, precisa disso e daquilo. E aí a gente vai sentindo, né, o peso do ambiente, e aí a gente precisa dizer, é lei. Eu acho que, enquanto ser humano, eu não precisava argumentar enquanto isso, né? Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Cadê a educação da acessibilidade? A nossa pedagogia, ela é muito clara, a pedagogia salesiana, né? Educar com amor, com afeto, pensar no outro. Dom Bosco lidava sempre com os diferentes, tá? Então, hoje, século XXI, com todas as leis possíveis e impossíveis, você diz assim, o Brasil, ele é referência na lei de inclusão, né? Um dos principais países, mas as coisas ainda estão engatinhando, né? E é muito difícil. Então, quando se fala aluno de inclusão e quando a nossa escola ela tem um setor, é como se esse aluno pertencesse unicamente, exclusivamente a esse setor, que ele não fosse da escola. Então, é uma luta desgastante, é uma briga constante, né? Tem dia que a gente sai assim, meu Deus, eu não pensei que fosse ser tão difícil. Mas hoje, Tarciana, eu acredito na minha missão, tá? Eu estou aqui, não é por acaso, veio a oportunidade, o nosso colégio, né, tem um núcleo de atendimento educacional especializado. Nós temos um espaço, Maíra, que depois, numa oportunidade, a Anália pode apresentar. É tudo muito começo, mas a gente deu um passo muito grande. Nossa escola hoje, ela é pioneira na região, com a sala de AE, com espaço lúdico, com espaço dinâmico. Nós temos atendimento no contraturno, isso tudo vindo como proposta da própria inspetoria no geral, né? Quando delegou a Anália a supervisão para estar nos orientando enquanto escolas, né? Pertencentes à inspetoria. Nosso colégio ele tem mais de 2.000 alunos. Alunos com laudo, eu tenho mais de 100. Alunos com autismo, eu tenho 30. Tá? Mas, assim, esse aluno ele não é do núcleo. Ele é da escola. Ele é do professor. Tá? Mas o que a gente escuta é, mas o professor já tem muita coisa para fazer. O professor, se ele tem mais esse aluno. Antes a gente brincava de incluir, ia se empurrando com a barriga, né? E hoje não mais, não se pode. Mas o que me dói é o fato de eu ter que usar a lei, porque está aí. Se não for ofertado a adaptação, pode-se ter denúncia, né, na ONU. E aí? Nossa imagem, nosso papel, nossa pedagogia, nossa filosofia vai para onde? Eu acho que a gente está precisando mesmo, são 2 pontos. Conhecimento, eu preciso conhecer para aplicar, e, acima de tudo, sensibilidade. A gente só sabe, de fato, o que passa quando vive isso, quando sente. É muito fácil eu falar quando eu não tenho uma criança com laudo em casa, né? Então, eu só queria falar isso porque eu estava aqui um pouquinho angustiada, viu? Mas obrigada pela sua colaboração. Muito bom, muito pertinente esse momento. Obrigada. Tarciana, e é tão verdadeiro, né, o que você nos traz, só que, independente de quando seja, a gente nunca vai perder em começar. Em qualquer pessoa que se sensibilizar e começar a fazer isso que vocês promovem aí. Eu conto para vocês, eu nunca vi nenhuma escola particular que tenha essa estrutura que vocês têm. Eu lembro do ano passado que a Anália me mandou uma ficha de diagnóstico de criança, né? Era especialmente com autismo, não era, Anália? Primeiro que eu conhecia, gente, ela que me apresentou. O nosso modelo de PDI. E a gente chega nas escolas hoje e as escolas não sabem nem o que é diagnóstico, não sabem nem o que é como conhecer a sua criança.
E passa por isso aí, né? Por a gente ter o tempo inteiro que exigir. Enquanto a gente chega na escola de vocês, a gente é atendido, tem uma supervisão de inclusão, né, para saber, né, para organizar, para suplementar. A gente chega nas escolas exigindo que isso aconteça, que elas tenham um mínimo. Mas começar é essencial. E, infelizmente, a gente parte desse princípio de que a gente vai chegar impondo porque está na lei. Muitas vezes só vai ser cumprido e male porque você chega exigindo. Só que isso tem mudado muito por conta das famílias que, né, que vêm empoderando-se desses conhecimentos, né, que vêm tornando-se forte para exigir essas coisas. Então, eu acredito que vai sendo uma roda, né, que vai girando. Os professores vão não é especializando, né? Os professores vão tendo mais conhecimento sobre o assunto, vão buscando mais ajuda, e as famílias vão colaborando, empurrando isso, exigindo esse atendimento para os seus filhos. Mas, sim, hoje parte-se muito de que existe uma lei que ela precisa ser cumprida. Grande maioria hoje, assim, na semana, de como eu sou acionada, é para fazer parecer sobre um assunto, por exemplo, um professor de apoio exclusivo, especializado para uma criança com autismo, fazer uma notificação sobre falta de um plano de ensino individualizado na escola. Mas isso há 2 anos atrás, né, não era realidade. As pessoas não procuravam, as famílias não procuravam, porque não sabia. E a disseminação dessas informações vai conscientizando família, conscientizando escola, e a roda vai girando. E queiramos, né, que logo a gente tenha ambientes como o de vocês em todos os lugares que a gente possa estar. Sempre que a gente fala, né, Anália, em lives abertas no Instagram, todo mundo quer saber onde é a escola dela, gente. Porque a realidade não é mesmo essa que vocês têm aí, né, nesse nosso Brasilzão. Eu quero que entendam que não é só aceitar o aluno, sabe? Olha, você pode ir lá no Colégio Mazarello, pode ir no Colégio Auxiliador em Recife, pode ir no Colégio Auxiliador em Petrolina, pode ir lá na Escola Salesianos em Gravatá, aquelas escolas aceitas. Não é isso, né? A gente quer muito mais do que isso. A partir do momento que eu só aceito e não faço eu não preparo o ambiente para aquele aluno, que eu não faço as adequações, as adaptações, aquilo ali é um depósito. Eu não vou permitir nunca que meu filho vá para uma escola para virar um depósito ali dentro. Entendeu? Eu não vou permitir que meu filho passe por isso, então eu não vou permitir que o filho de ninguém, né? Então, o que a gente precisa entender a escola é onde essas crianças passam a maior parte do tempo. Elas passam, no mínimo, 4 horas dentro de uma escola, longe do pai, longe da mãe, longe do ambiente que elas se sentem seguras. Então, quando elas vêm para a nossa escola, a gente é necessário que a gente faça as adaptações de disciplina, que a gente faça adaptações de conteúdo, a gente prepara para que aquela criança esteja na sala de aula, que ela não fique ociosa. Mas não é dando qualquer coisa para ela fazer. Ela não veio para aqui para fazer qualquer coisa, né? Olha, dá alguma coisa para ela fazer aí, que ela fica quietinha. Ela não veio aqui para ficar quietinha. Tá? Então, ela vem aqui para muito mais do que isso. E a gente precisa valorizar. Semana passada, aqui no colégio onde eu estou hoje, aqui no Colégio Mazarello, aconteceu uma cena que eu abracei a menina e falei, olha, a gente vai quebrar o protocolo agora. O aluno aqui, ele é bem severo, né? Ele corre, você chama, ele corre, e de repente, quando eu percebi que a pessoa que é da escola, que fica com ele ali, né, fazendo a mediação,
chamou ele pelo nome, falou, volta, ele parou e voltou, coisa que ele não faz com o pai, ele não faz com a mãe, ele não faz com ninguém, mas ele fez com ela, sem ela precisar gritar, sem ela precisar correr atrás, ela só virou para ele e falou, para, aqui, ó, vem aqui, ele veio, voltou e parou, ainda deu a mão para ir com ela, segurando a mão dela. Isso pode ser mínimo para o outro, mas vocês não têm noção do esforço daquela criança fez para obedecer esse comando. Né? O esforço com uma criança que tem dificuldade de interação, dele ficar parado perto do amiguinho, né? Ou dele compartilhar um brinquedo com o outro. Aquilo ali para ele é muito. Muitas vezes ele sai dali suando frio, porque foi difícil para ele fazer aquilo. Então, a gente precisa valorizar os pequenos ganhos, que para a gente é pouco, mas para eles é muito. E não é só fazer adaptação na época de prova. Olha, a avaliação dele está adaptada, está aqui, ó. Ok, mas o que você fez para aquele aluno conseguir fazer aquela avaliação adaptada? Você trabalhou com ele aquele conteúdo? Né? Você está trabalhando biologia com ele, célula na prova. Você construiu com ele uma célula com a massinha, como Eva, mostrou para ele como é que faz aquilo? Você mostrou para ele no concreto, para quando ele pegar aquela avaliação adaptada, ele saber do que se trata? Olha, a avaliação de geografia está aqui, ó, está linda, colorida, bonitinha, está pronta. Sim, mas você preparou aquele aluno para fazer aquela avaliação adaptada? O importante é que ele tenha autonomia para fazer, mas ele só vai ter autonomia a partir do momento que o professor pare, planeje a aula, planeje o conteúdo da teoria adaptada que vai trabalhar com aquele aluno, que ele veja com aquele aluno, mostra para ele que é mapa, dentro do Brasil nós temos estados, nós temos cidades, nós temos bairros, e mostrando aquilo no concreto, para quando você entregar a avaliação adaptada para ele pegar e saber o que é aquilo. Porque não é só entregar uma avaliação adaptada. Porque adaptar uma avaliação é tranquilo. Mas a gente precisa dar autonomia para que ele faça só. Ou então, porque ele faça com o mínimo de ajuda possível. Que a gente conheça, né, a criança, conheça aquele aluno, quais são as habilidades, ele aprende de qual jeito, de outro jeito que ele não aprende. Eu estou com um caso aqui que eu considero muito sério, não sei, vou querer a opinião de vocês. Mas a prova da criança, as tarefas, a adaptação era tudo copia e cola do Pinterest. Tinha nada a ver com a vida daquela criança, gente. É um crime que comete contra ela. O que aquela escola está ensinando? Eu parto do princípio, apesar, né, de eu falar sempre de leis, mas eu falo da disposição em ensinar. O meu filho estava numa escola o ano passado, a Anália conhece essa história. E aí chegou a pandemia, né? A gente veio para casa, aí eu tinha que pegar as tarefas lá na escola, gente, eu não tinha noção do que fazer com aquelas tarefas para aquele menino. Não era nada do que ele estava disposto a fazer comigo, e eu achei que o problema era eu, que não conseguia ser a professora dele. E aí tinha esse negócio, né, de plano de ensino individualizado, e eu fui conversar com a escola, eu queria ver esse plano de ensino individualizado, eu queria saber o que eles pensaram para ensinar para o meu filho, né, de que forma que seria aquele ensino. Gente, o Felipe, ele desde 2 anos, ele sabe o alfabeto em inglês e em português. Isso foi o ano passado, ou seja, ele estava aí com 4,5, chegando nos 5 anos. E aí eu cobrando esse plano de ensino individualizado, quando eu descobri que ele nunca teve nada, e que a escola não sabia absolutamente nada sobre ele. A escola me mandou um documento, e está documentado, dizendo que ele já era o 2º ano dele da escola, e disse que essa reunião fez um print de uma telinha igual essa nossa aqui, das professoras da coordenação conversando, está lá no documento, e a conclusão dela sobre o Felipe, que não tinha nada a ver com o PEI, mas para mim, quando ela me mandou o documento, eu falei, é um passo que foi dado. E lá no documento estava escrito que o Felipe, né, que o meu filho, não sabia as vogais,
não sabia contar de 1 a 5, não sabia formas geométricas. Eu vou falar para vocês, na hora que eu peguei aquilo, eu fiquei louca. A escola não conhecia o Felipe, a escola não sabia quem era ele lá dentro. Como diz o ditado, né? Quem era o Felipe na fila do pão. O Felipe sabia o ABC, o alfabeto, o ABC, em inglês e em português há quase 2 anos. Ele sabia contar de 1 a 100 em inglês e em português, formas geométricas, hein? E a escola não sabia quem era o Felipe. A escola não se prestou a parar para observar. E aí eu soube depois, né, por outras acompanhantes terapêuticas que eram de filhos de amigos meus, que o Felipe vivia fora da sala de aula. Que a pessoa que eles colocaram à disposição dele lá era para levar ele para passear, levar ele para brincar no parquinho. E aí, quando elas me disseram, né, que ele não sabia a letra A, eu perguntei, eu não sabia as vogais, eu perguntei assim, a turma já sabe a letra E? Já foi ensinada a letra E? Já. E olha a minha indignação. A turma já estava na frente, eles achavam que ele não sabia, né, um currículo, uma parte do currículo para trás, e não desenvolveram nada, não se preocuparam em desenvolver nada para que ele pudesse aprender o que eles imaginavam que ele não sabia. Hoje ele está numa outra escola. Essa outra escola, quando eu entrei, elas sabiam, né, sobre o autismo, sabiam como ensinar o Felipe? Não. Mas no dia a dia, gente, eu sinto o quanto elas querem aprender, o quanto elas estão dispostas e o quanto elas se esforçam para poder fazer acontecer para o Felipe ser incluído. Essa outra escola era na porta, é aqui na porta da minha casa, eu só atravesso a faixa de segurança aqui no meu portão. O meu filho não olha para o lado da escola. Não estou falando nada porque ele não fala, eu não sei o que ele está sentindo. Mas ele não olha, a gente passa na frente, ele não tem encanto nenhum. Já nessa outra, longe, que eu pego o carro para poder chegar, ele tem prazer em ir. Ele pega a mochila aqui na porta de casa para poder ir para essa escola. Tenho certeza que ele é bem recebido. Todo mundo sabe lidar com ele, sabe quando ele quer as coisas, sabe lidar com as frustrações. Não sabem, mas elas estão dispostas a aprender. E eu vejo quanto elas buscam qualificação o tempo todo. Ainda não é completo, falta muito, mas conta muito na minha vida e na vida do meu filho. Essa disposição em entregar, né? É um convite que a gente faz para toda a sociedade. Ninguém sabe lidar. É difícil. A gente não consegue mesmo conhecer todos, né? Todas essas categorias aí que cismam que existe. Mas a gente pode aprender, né, para incluir. Eu acho que essa é a essência. Quando eu chego aqui falando de lei, a lei existe, mas primeiro tem que passar pela nossa conscientização, pela nossa vontade dela ser efetivada. E é esse meu convite, né, aqui para vocês nessa semana, da gente estar sempre refletindo e perguntando o que a gente pode fazer de melhor por essas pessoas, ali dentro da comunidade escolar, e também dentro da comunidade escolar, mas também ali na hora que a gente está no supermercado, na hora que a gente... Deixa eu só contar outra coisa para vocês que aconteceu semana passada aqui em casa. Eu saí do banho, cheguei aqui na sala, cadê Felipe? Não tinha ninguém, a porta aberta. Eu interfonei, falei, olha as câmeras do elevador, porque o Felipe não está aqui em casa. E aí a porteira vai e me fala assim, desce aí, porque passou um menino aqui. Falei, como assim? Eu passei, eu chamei, ele não olhou. Eu falei, realmente, ele não olha, né? Gente, ele tinha saído para a rua. Eu moro numa rua movimentada. Na esquina tem sinaleiro, para vocês terem ideia. Imagina o meu desespero. E depois, aí eu achei, gente, saí desesperada, desci escada sem roupa, gritando no meio da rua, mas achei. Meu filho estava no restaurante, no outro lado da rua, atravessou um sinaleiro, brincando na brinquedoteca. E depois eu fui ver as câmeras, né? Gente, eu vi a passividade das pessoas, sabe? A falta de empatia. Era uma criança. Uma moradora abre, ele passa. E ela só chama. Sabe? A vontade de fazer alguma coisa ali é que ia contar.
Ela podia ter segurado na mão, ela podia ter batido o portão, mas a falta de vontade, porque era simplesmente mais fácil ela olhar a criança ir embora, a criança saindo e não fazer nada. Então, a gente, né, é nossa vontade de fazer alguma coisa, de aprender sobre o assunto, de tornar a vida de alguém mais fácil e mais inclusiva. E é esse o meu convite de todos os dias, em qualquer fala, né? Ninguém é obrigado a saber, mas a gente tem que ter disposição em aprender. Eu vou deixar aqui uma coisa. Quando nós sempre, né, pensamos que o mais difícil, quando a gente tem um filho com deficiência, né, Maíra, é garantir nossos filhos o direito à saúde. Eu sempre falo isso, sempre falo. Que quando o Rafael nasceu, eu achava assim, vai ser, como é que eu vou garantir, Rafa, o direito à saúde dele, né? A gente só pensa nisso quando nasce. E eu nunca tive dificuldade nenhuma de garantir, Rafael, ao direito à saúde, independente de ser atendimentos pelo plano, atendimentos públicos, inclusive os melhores atendimentos que Rafael teve foi em hospitais públicos, né, que foi o Sara Kubitschek na época. Eu nunca consegui garantir a Rafael o direito à educação. E é muito forte quando eu falo isso, principalmente para professores, para coordenadores dentro de uma escola, porque é a nossa realidade, né? Você vai para a escola pedindo favor, né? Eu saía tão feliz quando alguma escola falava comigo assim, não, certo, você pode matricular. Eu não queria saber mais nada, né? Aceitar já era o máximo, né? Aceitar a matrícula dele já está de bom tamanho. O que vai acontecer lá é outra história. Eu chegava com os 3 filhos. 2, ok. Quando eu vinha com o Rafa, olha, ou ele era muito alto, ou ele era muito magro, ou a cadeira não ia ser suficiente para ele, ou a escola não é assim, ela tem algumas áreas que pode ser perigoso para ele, era sempre uma desculpa. Então, garantir a ele a direito à educação, meu filho, ele nunca conseguiu, ele passou pelo período dele, da idade de estar numa escola, sem eu nunca ter conseguido garantir ele o direito, sabe, à educação. Quando saiu, eu lembro, Maíra, saiu a primeira lei que eu tive conhecimento, acho que foi em 97 ou 98, que a escola não poderia recusar matrícula. Eu lembro que eu dei um jeito de mandar fazer uma cópia daquilo, porque não era uma coisa acessível na internet nem nada, e eu ia nas escolas, olha, você não pode recusar não, viu? Ele tinha com aquilo ali, assim, achando o máximo, né? Tive uma escola que Rafa estudou, que eu deixava ele na escola para casa feliz da vida, né? Que ele estava ali, até um dia que um amiguinho dele virou para mim e falou, tia, por que o Rafael não está mais na minha sala? Eu não sabia que ele não estava na sala de aula dele. Foi um coleguinha dele que me avisou. Eu falei, como que ele não está na sua sala? Tia, ele não estuda mais com a gente. Eu falei, como? Mas eu deixo ele ali dentro da sala todo dia e vou embora. Como é que ele não está dentro né, da sala? Aí eu fui lá na professora. O que eu fiz? Deixei ele, fingi que foi embora e não fui. Quando eu vejo, vem a coordenação, tira o Rafael da sala e leva ele para um outro espaço. E não volta com ele depois. Aí eu voltei, daí uns 20 minutos, eu retornei na sala, falei, cadê o Rafael? Aí a professora, ele não está aqui. Eu falei, mas ele está onde? Aí veio todo mundo, tia, o Rafael não estuda mais com a gente, não. Conclusão, o meu filho não frequentava a sala de aula há 2 meses. Por que ele não falava? Olha, mas ele não fala. Os pais estão reclamando porque ele não fala e ele está atrapalhando os outros que falam, então a gente resolveu tirar ele da sala e ele passa as 4 horas no parquinho brincando. Só que na hora que os meninos vão para o parque, o Rafael era retirado do parque. Então, isso aconteceu, gente, comigo. Então, quando eu falo que o mais difícil é garantir o direito à educação, porque o mais difícil é garantir o direito à educação. Quando um pai chega na escola fazendo várias perguntas, é direito dele porque ele está inseguro. A gente não sabe o que tem por trás da história desse pai antes. Né? A gente não sabe disso.
Rafael estava com 6 anos, bateu um vizinho na minha porta, dizendo que não queria ele não era boa companhia para o filho dele de 7 anos, porque Rafael não falava. Então, assim, a história que a gente passa quando tem um filho com deficiência é o que Maria está falando, que bastava que alguém segurasse no braço dele, segurasse na mãozinha dele, ou entretesse ele um pouquinho ali, brincando com ele para que ele não fosse na rua, era o mínimo. Né? Só que falta empatia, porque não é problema deles. Quando essas crianças estão dentro da escola, ela é aluno da escola. O nosso contrato, né, com aquela família é um contrato educacional. Ali não está dizendo que é com deficiência ou sem deficiência. O contrato dos nossos alunos com deficiência é exatamente igual ao contrato do outro aluno que não tem deficiência. É prestação de serviço. E nós temos que prestar o melhor serviço para aquele aluno matriculado aqui. Então, quando eu não consigo entender e não admito uma criança ir para a escola e não ter uma atividade preparada para ele, sendo que a escola sabe que aquele aluno está indo. Aquele professor sabe que ele tem aquele aluno. Por que ele não fez nada? Por que ele não levou uma atividade para aquele aluno, já que ele que programou a aula dele? Ele que sabe o conteúdo, ele que é o aluno, ele que é o professor especialista daquela disciplina. Não é a Tassiana, não é Fernando, não é a Rúbia, não é a Amélia. Não sou eu, é o professor que é o professor especialista daquela disciplina. Ele que sabe geografia, ele que sabe matemática. Ele que sabe o que é importante para que aquele aluno saiba. Ele que sabe quais são os pré-requisitos necessários para que aquele aluno avance para o próximo conteúdo que eu vou dar. Então, é obrigação dele preparar a atividade para aquele aluno na sala de aula. É difícil quando a gente hoje, em pleno 2021, com tantas legislações, com tantas formações, a gente escuta ainda algum professor dizer, né? Eu não estudei inclusão. Eu não sou pedagogo, mas vou ser educador. E no teu diploma lá, não está dizendo que você só é educador para alunos que não têm deficiência nenhuma. Né? Quando você saiu das academias, não estava lá escrito, né? Olha, você vai ser aluno exclusivo para aqueles que conseguem acompanhar teu conteúdo, viu? Se tiver um déficit de atenção, você não é professor dele, não. Tá? Então, assim, a gente precisa realmente ter empatia, se colocar no lugar do outro e olhar para aquela criança e pensar, e se fosse meu filho? Se fosse meu filho naquela situação? Se fosse meu filho fugindo de casa, passando pelo elevador e indo para a rua? Se fosse meu filho chegando na minha escola, na minha sala, eu não ter nada preparado para ele. E ele passar ou com a cabecinha baixada, ou fazendo cópia de livro. Não consigo entender isso, não. A gente olha para a nossa época de estudante, quando nós estávamos na sala de aula sentados lá no banco, a gente tinha inúmeros colegas. Lembra, era tão comum, né, a gente taxar o inteligente da sala, o burro, o tímido, o extrovertido. Todo mundo tinha sua categoria ali dentro. Mas será, né? O que era? Eu olho e falo, gente, aquele meu amigo que sentava lá no fundo, no cantinho, ele só tinha esse nome, ele só era taxado disso, de tímido. O que não aprendia era o burro da sala, era só isso. A gente não via nenhuma ação exclusiva para ele que pudesse tirá-lo ali extrair ali daquela condição dele algo melhor. Ele simplesmente tirava a nota baixa e assim ficava, repetia de ano, deixava a gente, ficava lá para trás. Hoje, com o meu olhar, eu consigo, né, ver o quanto que eles foram discriminados, o quanto que eles foram renegados ali dentro da sala de aula. E fico me perguntando onde que estariam eles hoje, né, carregando aí essas máculas no processo de aprendizagem deles, né, que envolvia a aprendizagem, mas também o social, né, o convívio com a gente que não teve
ou, né, e eu tenho certeza que eu também devo ter cometido naquele momento algum crime contra elas, mas que marca, né, que fica aí para a vida de todas essas pessoas. E um grande exemplo quando eu vou em qualquer lugar e que me encontro com pessoas que eu acho que são diferentes de mim, né? É aquela pessoa que não conversa, eu posso trocar uma palavrinha com ela até onde eu estou vendo que ela está confortável. Tudo passa pela nossa responsabilidade social e profissional também, né? De colocar-se no lugar do outro e estruturar para que aquela pessoa possa ser inserida. Seja lá, de novo, né, no processo de aprendizagem, ou seja ali dentro, que ela esteja ali dentro da escola. Porque, né, tem as deficiências, mas também tem aquelas pessoas que são as chatas, porque são inteligentes demais, mas porque tem, né, altas habilidades que também precisam ser inseridas, precisam ser enxergadas. E eu sei que ninguém sai especialista em nada, mas a gente sai com a responsabilidade. E a gente precisa buscar ali no nosso dia a dia. Os alunos, né, nos acompanhando aqui, já para finalizar, eu gostaria que eles olhassem para o teu amigo do lado, né? Saber respeitar as dificuldades dele, tá? Nós não somos igual ao outro, tá? O que antes era taxado como brincadeiras, né? Brincadeiras de mau gosto, hoje é crime. Alguns adolescentes, há uns anos atrás, resolveu fazer uma brincadeira de mau gosto com um aluno com deficiência intelectual. Pegaram uma garrafinha de guaraná, fizeram xixi dentro, colocaram para gelar e levaram para a escola para dar para aquela criança, para aquele adolescente. A criança, a gente não sabe se tomou ou não, os meninos disseram que não tomou, a escola disse que ele não tomou porque alguém denunciou e na mesma hora pegou essa garrafinha de xixi da mão quando ele ia tomar. Eu não sei se tomou, eu não estava lá para ver se tomou ou não. Quando chamamos os pais, o pai do aluno que fez a brincadeira de mau gosto disse que era brincadeira. Mas era apenas uma brincadeira, sabe? Era uma brincadeira. Eu queria saber se fosse com o filho dele, se alguém tivesse feito essa brincadeira de fazer xixi numa garrafa de guaraná e colocar gelar e dar para o filho dele tomar. Se ele encarar com a mesma naturalidade que encarou o outro, né? Então, assim, nós estamos na Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e das deficiências múltiplas. Dentro da escola, como eu falei, é onde eles passam a maior parte do tempo. Eles estão sob nossa responsabilidade. Qualquer coisa que aconteça com eles dentro da escola é nossa responsabilidade. Então, a gente precisa ficar atento. A gente precisa respeitar o direito dele de ir e vir, né? E esses jovens, né, que têm a oportunidade de ter um aluno diferente dele na sala de aula, aproveitem essa oportunidade. Vocês vão aprender muito com eles, muito, tá? Respeita que às vezes eles não estão bem, né? Que às vezes eles dão um grito na sala para poder se organizar, porque o barulho está muito forte, né? Às vezes eles apresentam um comportamento disruptivo, né? Que ele, mas ele é muito agressivo. Às vezes é o tom dele falar, né? Às vezes é por questões sensoriais, a gente dá um tempinho para ele. Mas a gente precisa respeitar, né? E se aproximar dele, né? Convida ele para fazer parte da tua turma, convida ele para ficar com você sentado do teu lado, pergunta se ele precisa de ajuda, né? Quem é que não precisa de ajuda, né? Imagina. Então, assim, vamos olhar para o outro, tá? Olhar para aquele que está do nosso lado, olhar para o amigo, o teu colega de trabalho, o teu colega de sala de aula, né? Com a mesma empatia que a gente olha para um filho, com a mesma empatia que a gente olha para o nosso irmão. É um assunto tão sensível, né? E eu realmente fico polindo quando eu vou falar com professores, porque é o que a Nália falou, as crianças, as pessoas, a maior parte do tempo, elas não estão
com os seus pais, né, que são aqueles que têm mais consciência sobre a necessidade da sua inclusão. É dentro da escola, né? Depois da escola a gente pensa lá fora, mas aqui é o local que a gente prepara essas crianças para acessar o mundo lá fora, né? O primeiro mundo que eles vão viver fora da gente é a escola. E eu tenho muito cuidado de falar com vocês, professores, porque eu sei, né, do quanto que é da responsabilidade que se carrega nessa profissão, e sei que cada um assume isso, né, a partir do momento que se dispôs a prestar esse serviço. Mas, né, a gente precisa também pensar, falar e cobrar quando se trata de pessoas que têm uma dificuldade de aprendizagem, ou que aprende de uma outra forma. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender as famílias, né, que trazem essas questões para a gente. E ser responsáveis na hora da prestação desse serviço, disponibilizando o máximo que tiver para entregar, e o que não souber, se preparar. Maíra, eu não sei, não foi isso que eu aprendi na faculdade, mas nós somos seres humanos em eterna evolução, né? Então, não nos custa passar aí ao longo da vida se preparando também para alcançar esse outro público que não, né, que está ali junto com a gente. Hoje, são 24% da população brasileira são pessoas com deficiente. É muita gente, né? Com autismo, no Brasil, hoje, são 2 milhões de pessoas. Os números são crescentes, né, quanto ao nascimento de pessoas com autismo. Na época do meu filho, era 1 a cada 58 nascimentos, hoje 1 a cada 54, 3 anos depois. Então, há uma progressão nesse crescimento aí. Então, hora ou outra, nós vamos lidar, sim, com pessoas com deficiência. A Tassiana trouxe um número, né, de pessoas com deficiência aí dentro da comunidade escolar de vocês. Então, em momento ou outro da vida, a gente vai, sim, lidar com esse público, e a gente precisa se preparar. De quem é a obrigação de trazer essas formações? São através de políticas públicas, se é através da instituição, se é o próprio professor que vai se disponibilizar a aprender? Isso eu não sei. O que eu sei é que o resultado final é responsabilidade de todo mundo, da instituição, do poder público e do professor. Estou me perguntando a questão do falei agora, né, da garrafinha do xixi, né? Qual escola que foi? Eu vou dar nome e sobrenome da criança, tá? A criança que foi vítima disso chama Rafael, e a mãe dele chama Nália, meu filho. Então, não foi numa escola da rede. É difícil. Né? Passou. Queria agradecer todos. Agradecer todos vocês, né? É uma semana que toca a todos nós. Anália, e eu gostaria assim, de parabenizar. Estão me escutando? Estamos. Vocês estão me escutando? Sim, pronto. Meu nome é do Mazacife. A gente entender, né, como a Anália colocou esse exemplo, Tassiana, a realidade dela, Maíra, com a sua contribuição também, que quando a gente trabalha com crianças especiais, a gente também tem que lembrar dessa família, não é? Que é uma família que traz um histórico, né, de experiências nem sempre positivas, né, com relação a essas crianças. A gente entende que existe uma dificuldade muito grande do professor trabalhar, a gente sabe disso, porque também eles não tiveram essa preparação.
Mas a gente, né, que está trabalhando na sala de AE, a gente está aqui também, né, com a colaboração de Anália, mediando esse trabalho com o professor. Mas, assim, eu tenho visto cada vez mais a importância também da gente trabalhar com as famílias, que necessitam, né, dessa ajuda, necessitam desse apoio, necessitam de um trabalho que a gente consiga mostrar que eles tenham segurança de deixar as crianças com a gente, né, oferecer um trabalho que eles sintam que as crianças realmente estão na escola como todas as outras, para aprender, para se sociabilizar. Eu acho isso muito importante também. Então, que esse viés, ele passa pelo professor, ele passa por a gente, eu sou psicóloga também, mas também essa família, a gente tem que ter essa família muito próxima da gente. Desculpa a emoção, mas é uma coisa que aconteceu há muito tempo, mas Maíra sabe o que é isso, né, Maíra? É uma coisa que a gente leva para a vida inteira, tá? É uma cicatriz, né? Ela está ali, toda vez que a gente olha para ela, a gente lembra do que aconteceu. Então, a gente precisa cuidar para que dentro das nossas escolas, os nossos alunos não passem por isso, né? A gente precisa cuidar. Eles estão dentro das nossas escolas, responsabilidade nossa. Assim, é tão doce trabalhar com eles, é tão doce estar junto deles, né? Eles não estão fazendo favor nenhum estar aqui. A gente não está fazendo favor para eles, está aceitando eles, tá bom? E, assim, obrigada, Maíra, mais uma vez, por estar disponível, né? Por estar aqui falando numa data que toca tanto, né, gente? E cada profissional que está aqui hoje nos ouvindo, né, que parou um pouquinho, parou sua aula, parou o teu trabalho, não agendaram atendimentos para hoje, ou cancelaram os atendimentos, Maíra cancelou compromissos, né, para estar aqui. Eu queria agradecer a cada um de vocês, tá? Eu espero que você saia daqui hoje olhando para os teus alunos, sabe, com outro olhar. Sabendo que eles conseguem, tá? Talvez vocês estejam colocando expectativas altas demais em cima deles, eles não estão conseguindo atingir os objetivos que vocês colocaram, mas eles conseguem, tá? E não deixe essas crianças ociosas. Elas vieram para cá para estudar, tá? Elas vieram aqui aprender. Eles não vieram aqui passar um tempo. A mãe não está deixando eles aqui enquanto ela vai trabalhar só para ter alguém para cuidar deles. Se fosse para isso, ela contratava uma babá e ele ficava em casa. Tá? Então, eles estão vindo para a escola, como qualquer outro aluno estão vindo para cá. Tá? E a gente precisa de respeito, precisa de carinho, precisa de atenção, mas precisa principalmente que ele seja enxergado de acordo com as especificidades deles, com a especificidade de cada um. Obrigada de coração vocês estarem aqui hoje. Eu também quero agradecer muito pelo encontro de hoje, pela partilha de vocês, que é uma partilha que é para além de teoria acadêmica, né? Parte das entranhas, experiência materna, né? Do desafio. Eu sou aqui do Colégio Auxiliadora de Petrolina e me ficou muito forte essa questão das estruturas deficientes, né? E que vai para além da sala de aula, porque a gente vê que a academia ainda é muito deficiente nesse processo, né? Da inclusão verdadeira, né? No processo de ensino e aprendizagem. Então, como missão, né? Podemos abraçar isso, como romper com essas estruturas deficientes no nosso espaço, que vai desde a portaria, né? Até a gestão, a coordenação, não é só ali aquele espaço da sala de aula, mas é o todo, né? É uma estrutura toda que precisa ser rompida, né? Essa limitação para realmente a criança se sentir bem, criança, o adolescente, o jovem, se sentir como parte, porque tudo é um processo e faz parte do processo de aprendizagem, assim como a família também se sentir mais confiante e segura, né? Eu não sou mãe, mas eu me senti assim, eu digo, nossa, realmente é poder abraçar esses meninos como se fosse filho mesmo, né? E aí a empatia e o amor, né? Não é só um cliente, né? Não é um cliente simplesmente, né? Como fazer parte também do nosso compromisso do educar, né?
Então, eu quero agradecer muito a partilha de vocês, para mim me enriqueceu muito nessa manhã. Viu? Gratidão. Obrigada. Obrigada, Maíra. Um beijo grande no coração de vocês. Bom dia, Anália. Precisando de alguma coisa, qualquer um de vocês, eu estou sempre às ordens, tá? Precisa de ajuda, precisa de material, o que vocês precisarem, vocês contem comigo, certo? Bom dia, Anália. Precisando de mim, Maíra, vou ser eternamente grata a você. Qualquer coisa que você precisar, à sua disposição. Tá afastado, não, tá aberto. Anália? Oi. Bom dia, é Conceição. Bom dia, Conceição. Conceição aqui de Petrolina. Eu queria dar parabéns a você e a Maíra. Inclusive, eu fui aqui anotando algumas coisas, Anália, e eu acho que você começou muito bem com a sua primeira frase, que era o tema. Eu acho que isso move a gente, que era transformar conhecimento em ação. E isso tudo que você disse, eu concordo com você, que vem desde a academia, mas que a gente sabe que a academia deixa falha em vários sentidos, não só nessa cadeira da inclusão, né? Então, tantas outras, porque o grande problema nosso também de lidar com o professor vem de algo que é geral, que é a questão do planejamento. E isso passa por algo que Rubem Alves traz muito grande, que é a sensibilidade, né? Que se a gente não desenvolver essa sensibilidade, esse olhar cuidadoso para o outro, isso vai interferir no todo, não é só para esse grupo específico. Então, essa dificuldade é grande. Professor, por mais que a gente diga, Maíra traz a história das caixinhas, e isso é discutido na pedagogia desde sempre, que a gente diz assim, não pense a sua sala de aula como caixinha, mas quando ele faz um planejamento geral, ele está fazendo isso. Ele está achando que todo mundo vai aprender da mesma forma, né? E a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, ele precisa ter esse olhar, ter essa flexibilidade e tentar encontrar o que é que difere de verdade um aluno do outro. E a gente sabe da competência e do quanto a gente aprende com cada aluno, né? Porque eu acho que a gente aprende muito mais do que ensina. E acho que muita coisa vem aí para se mudar. A gente está aí com o ensino médio e todo mundo nesse susto, mas a gente sabe que a mudança tem que acontecer desde o infantil. Então, quando ela traz a história do filho dela, que já sabia letra, números e forma, e que a escola não percebeu porque a escola queria que ele fizesse dentro do padrão, que geralmente é a escrita no papel, né, e naquele limite. Mas se tivesse usado um outro formato, teria descoberto isso. Então, assim, eu parabenizo o seu trabalho, o trabalho dela, e da inspetoria como um todo. E é um grande desafio que todos nós temos que encarar. Todos, quando a gente diz isso o tempo inteiro, todos os setores da escola. Não é só o professor, né? Não é só o núcleo, não é a Anália que vai fazer essa transformação, não é Tassiana que vai fazer a transformação no núcleo, não. É todo mundo. E esse convite tem que ser feito para isso. Para cada um se colocar, e essa coisa a gente diz sempre, sair desse conceito de empatia que está na rede social, que todo mundo diz, né, que todo mundo tem direito igual, que todo mundo tem que lutar por isso, mas na prática a gente sabe que isso não é bem assim, e a gente luta por isso todo dia, como eu já lhe disse e repito sempre, para mim não tem que também ter a lei ou a gente fazer pela lei, que enquanto for assim, não muda, faz naquele momento porque está sendo obrigado ou alguém colocou a história da lei, mas isso só vai ter um efeito positivo quando ele for espontâneo, quando ele for porque você se colocou no lugar do outro. Então, eu parabenizo de novo, viu, minha gente? Foi ótimo esse bate-papo, eu acho que a gente precisa, né, urgente essa discussão, tem que sair desse lugar da escola perfeita, desse que está tudo pronto, não está. A gente tem que aprender todo dia, e que a gente precisa, isso é urgente, estudar. Precisa estudar, precisa conhecer, porque também só vai crescer e só vai mudar conhecendo. E sair desse lugar, não, aqui está tudo bem, tudo que eu estou fazendo, não, eu estou fazendo, está dando certo, mas isso aqui ainda não, isso aqui a gente ainda tem que ajustar.
E essa busca é natural, porque no dia também que a gente achar que está tudo perfeito, tem algo errado, né? Porque aí eu acho que a gente não tem perspectiva. Então, eu acho que o bom da educação é isso. É conflituosa e é esse conflito que faz a gente se mexer e avançar. Então, parabéns a todos, viu? E muito, muito obrigada pelo momento. Nós vamos ficando por aqui, tá? Obrigada a vocês, mais uma vez, tá? Essa semana toda a gente vai estar, vocês vão estar vendo sempre nas redes sociais a discussão a respeito do tema, e vocês vão sempre lembrar, com certeza, dessa discussão que a gente teve aqui hoje, dessa nossa conversa aqui hoje, tá? Ninguém nasce sabendo, mas não correr atrás, não procurar aprender a fazer, o erro está ali, né? Eu lembro, acho que foi na formação de janeiro, se eu não me engano, que eu até falei algo assim, que errar quando a gente não sabe e faz, a gente não errou. A gente errou quando a gente sabe e não faz. Então, eu gostaria que vocês levassem isso para vocês, tá? E quando vocês não sabem e vocês tentaram uma tentativa, e tentativa não é erro, tá? Agora, se vocês sabem e não estão fazendo, vocês estão errando. Então, a gente precisa levar isso para a vida toda, tá bom? Obrigada. Beijo no coração de cada um de vocês. Gente, tchau, tchau. Até a próxima. Espero ter mais convites por aí para a gente conversar. Espero que vocês tragam casos de sucesso para a gente discutir. Vai ser um prazer aprender com vocês. Aqui, todos os momentos que eu estou nessa escola, foi sempre de aprendizagem para mim. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.